Estudos no Sermão do Monte, capítulo 9. Bem-aventurados os misericordiosos. Esta declaração particular, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Mateus 5, verso 7, representa um novo estágio na descrição do homem crente contida nas bem-aventuranças. Digo deliberadamente que ela é um novo estágio descritível porque, uma vez mais, verifica-se uma modificação no tipo e variedade de descrição. Em certo sentido, até este ponto, estivemos considerando o indivíduo crente do ponto de vista de sua necessidade, do ponto de vista da consciência que ele tem de sua necessidade. Entretanto, encontramos aqui uma espécie de alteração de foco. Passamos agora a interessar-nos mais pelas disposições do crente, olhando mais para os resultados de tudo quanto antes fora dito. Naturalmente, isso também se dá no caso das bem-aventuranças subsequentes. Já vimos alguns dos resultados que se verificam quando o homem realmente já se viu a si mesmo, sobretudo quando ele já se viu em seu relacionamento para com Deus. Aqui, pois, estão algumas outras consequências que, inevitavelmente, terão de manifestar-se quando uma pessoa se torna verdadeiro crente. E assim podemos enfatizar novamente o fato evidente que nosso Senhor escolheu criteriosamente essas bem-aventuranças. Ele não falou meramente ao acaso. Há um progresso bem definido no seu pensamento. Há uma sequência lógica. Esta bem-aventurança particular deriva-se de todas as que antecedem, e é especialmente notório que ela tem uma conexão lógica bem aguda e definida com a bem-aventurança imediatamente anterior, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quero salientar novamente que é inútil somar-se a esmo qualquer das bem-aventuranças constantes do Sermão do Monte e procurar compreendê-la, sem levar em conta o contexto inteiro, mormente no caso das descrições que aqui figuram, acerca do caráter e da disposição do homem crente. Bem-aventurados misericordiosos! Que tremendo teste para cada um de nós, quanto a toda nossa posição e profissão de fé cristã. Que declaração prescrutadora é essa? Cristo esclareceu que essas são as pessoas felizes, são as pessoas que merecem ser congratuladas. É assim que o homem deveria ser, misericordioso. Talvez esse seja um ponto onde se deve enfatizar, uma vez mais, o caráter perscrutador dessa série inteira de afirmações a que chamamos de bem-aventuranças. Nosso Senhor estava retratando e delineando o crente e o caráter do crente. Como é óbvio, ele nos estava sondando e testando. E é ótimo que possamos perceber o fato, pois se tomarmos as bem-aventuranças como um todo, veremos que elas envolvem uma espécie de teste geral ao qual estamos sendo submetidos. Como é que reagimos a essas provas prescrutadoras penetrantes? Realmente, elas revelam tudo quanto à nossa profissão de fé cristã. E se porventura eu senti aversão a essa espécie de coisa, se me senti impaciente diante dessas sondagens e se eu preferi ficar dissertando sobre o comunismo, ou se eu me desgostar diante dessa análise, dessa sondagem e exame pessoal, isso simplesmente significará que a minha posição é inteiramente contrária ao homem descrito nas páginas do Novo Testamento. Por outro lado, se eu sentir que, embora essas declarações me sondem e firam ainda, assim elas são essenciais e boas para mim,
Se eu sentir que me convém ser humilhado e que me convém ficar frente a frente com esse espelho, o qual não somente me mostra aquilo que sou, mas também o que sou à luz do padrão divino para o crente, então terei o direito de sentir-me esperançoso quanto ao meu estado e condição. O homem que é crente autêntico, conforme já averiguamos, nunca objeta ao fato de ser humilhado. A primeira coisa que é dita aqui sobre esse homem é que ele deve ser humilde de espírito. E exatamente por essa razão, se ele objeta a demonstração de que nele nada existe de bom, então é que ele não é humilde. Por conseguinte, essas bem-aventuranças, quando consideradas em seu conjunto, provêm para nós um teste extremamente perscrutador. Conforme penso, as bem-aventuranças também são sondadoras em um outro sentido. Fato esse que se destaca de modo patente na bem-aventurança que ora examinamos. Elas fazem-nos lembrar de determinadas verdades, as quais são centrais e primárias no tocante à posição cristã inteira. A primeira dessas verdades é a seguinte: o evangelho cristão põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser, e não sobre a questão do fazer. O Evangelho dá muito maior importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Logo de início, o Evangelho frisa primordialmente aquilo que você e eu somos na essência, e não aquilo que possamos realizar. Por todo este sermão, pois, nosso Senhor preocupa-se com as nossas disposições. Mais adiante, ele haveria de falar sobre as nossas ações, todavia, antes de fazê-lo, preferiu descrever o caráter e a disposição corretos. E, naturalmente, conforme procurarei demonstrar, esse é o ensino neotestamentário essencial. O crente é alguma coisa, antes de fazer qualquer coisa. E assim precisamos ser crentes, antes de podermos agir como crentes. Ora, essa é uma verdade fundamental. Se é mais importante do que fazer, e as atitudes são mais importantes do que os atos. Primariamente, o que importa é o nosso caráter essencial. Ou então poderíamos expressar a questão como segue: não fomos convocados como crentes para sermos ou tentarmos ser crentes em certos aspectos. Assevero que ser crente é possuir determinado caráter e, portanto, ser um certo tipo de pessoa. Contudo, essa verdade é erroneamente interpretada com tanta frequência que a maioria das pessoas pensa que o Novo Testamento nos ensina a tentar ser crentes quanto a este ou aquele aspecto, procurando viver como um crente vive, neste ou naquele particular. De maneira nenhuma. Mas somos crentes e as nossas ações são resultantes desse fato. Subindo mais um degrau em nossas considerações, poderíamos dizer o seguinte: não se espera de nós que controlemos o nosso cristianismo. Pelo contrário, nosso cristianismo é que deve nos controlar. Do ponto de vista das bem-aventuranças, como também do ponto de vista do Novo Testamento inteiro, é falácia completa pensar-se de qualquer outro modo, dizendo-se, por exemplo, para eu ser um verdadeiro crente, preciso tomar o ensinamento cristão e aplicá-lo. Não foi assim que o nosso Senhor ensinou. Antes, a ideia é que o meu cristianismo precisa controlar-me. É mister que eu seja governado pela verdade, visto que a operação do Espírito Santo em meu íntimo tornou-me crente. Novamente cito aquela notável declaração do apóstolo Paulo que, por certo, exprime tão aptamente a questão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. É como se Paulo tivesse dito: é Cristo quem me controla, e não eu mesmo. Portanto, não devo conceber a minha pessoa como um homem natural, que esteja procurando controlar as suas atitudes e tentando ser um crente de diversas maneiras. Não, mas o seu espírito controla-me desde o próprio centro de minha vida, dirigindo a própria fonte do meu ser, o manancial, de onde brotam todas as minhas atividades. Ninguém pode ler essas bem-aventuranças sem chegar a essa conclusão.
A fé cristã não é algo que se manifesta à superfície da vida de um homem. Não é meramente uma espécie de camada de verniz. Não. Mas é algo que está sucedendo no âmago mesmo de sua personalidade. Eis a razão por que o Novo Testamento fala em novo nascimento e em renovação espiritual, em uma nova criação e no recebimento de uma nova natureza. A fé cristã é algo que acontece num homem, no próprio cerne da sua existência. E esse algo passa, então, a controlar todos os pensamentos, toda a perspectiva do seu ser, toda a sua imaginação, e em resultado disso, até mesmo todos os seus atos. Todas as nossas atividades, portanto, resultam dessa nova natureza, dessa nova disposição que recebemos da parte de Deus através do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual essas bem-aventuranças são tão perscrutadoras. Possa-se dizer, elas nos afirmam que, ao vivermos na nossa vida diária, o tempo todo estaremos proclamando exatamente aquilo que somos. É isso que empresta tão grande seriedade à questão. Segundo a nossa maneira de reagir, é que demonstramos qual seja a nossa atitude espiritual. E é o Espírito que proclama o que o indivíduo é, em termos de cristianismo. Naturalmente, há pessoas que, em virtude de forte poder da vontade, são capazes de controlar regularmente bem a maior parte dos seus atos. No entanto, em todos esses outros particulares, elas não cessam de proclamar o que realmente são. Todos nós vivemos proclamando se somos mesmo ou não humildes de espírito, se nos lamentamos chorando ou não, se somos mansos ou não, se temos fome e sede de justiça ou não. Nossa vida inteira serve de expressão e proclamação daquilo que realmente somos. E ao nos defrontarmos com uma lista como esta, ou então quando consideramos esse fabuloso retrato falado do crente, traçado por nosso Senhor, somos forçados a olhar para nós mesmos, examinando-nos e fazendo essas indagações a nosso respeito. A pergunta específica que cabe aqui é: somos misericordiosos? O crente, de conformidade com nosso Senhor, não é somente aquilo que já vimos nele nos capítulos anteriores, mas também é misericordioso. Esse é o indivíduo abençoado, esse é o homem que merece congratulações, pois é pessoa misericordiosa. Que quis nosso Senhor dizer com isso? Primeiramente, permita-me mencionar apenas um ponto negativo que se impõe devido à sua importância. Não está em pauta que devamos ser complacentes com as coisas, conforme costumamos dizer, pois há muita gente, nestes nossos dias, que pensa que ser misericordioso significa ser complacente, alguém que não presta atenção às coisas ou que, mesmo que as veja, finja não estar percebendo coisa nenhuma. Isso, naturalmente, tem sido um perigo particular em todas as épocas, mas sobretudo neste tempo, em que quase ninguém mais acredita em ordem e disciplina, em que, em certo sentido, quase ninguém crê em justiça ou retidão. A opinião de nossa época é que o ser humano deve ter a mente mais absolutamente aberta, como se tivesse o direito de fazer qualquer coisa que queira. O indivíduo misericordioso, conforme muitos pensam, seria aquele que sorri diante da transgressão e da desobediência às leis. Seria aquele que diz: que importa? Vamos adiante. Tal pessoa seria um moleirão, um desligado da realidade, que todos são capazes de vergar facilmente. E para quem não importa se as leis estão sendo desobedecidas ou não, porquanto nem se incomoda por observá-las. Ora, como é óbvio, não era isso que o nosso Senhor queria dizer com a sua descrição do crente neste versículo? E isso por excelentes razões. Você deve estar lembrado que quando consideramos essas bem-aventuranças como um todo, salientamos fortemente o fato que nenhuma delas deveria ser interpretada em termos de disposições naturais de cada indivíduo.
Porquanto, se alguém começasse a meditar nas bem-aventuranças segundo tais condições, perceberia que isso as tornaria grosseiramente injustas. Algumas pessoas já nascem com essa disposição, mas outras não. E assim o indivíduo que nascesse com um temperamento complacente teria aqui uma grande vantagem sobre aqueles que não nascem assim. Ora, isso seria uma negação do ensino bíblico inteiro. O Evangelho de Cristo não se limita a certos temperamentos. De acordo com o Evangelho, ninguém tem qualquer vantagem sobre outrem, quando se trata de enfrentar Deus face a face, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23. E para que se cale toda a boca, Romanos 3,19, na presença de Deus. Esse é o ensino do Novo Testamento, o que quer dizer que as disposições naturais jamais podem servir de base interpretativa para qualquer das bem-aventuranças. Todavia, existe uma razão ainda mais forte para nossa contenção ao dizermos que o que se deve entender por misericordioso não é que a pessoa seja complacente. Pois quando interpretamos esse vocábulo, necessário é que nos lembremos que esse é um adjetivo aplicado especificamente ao próprio Deus. Por conseguinte, sem importar o que eu decida quanto ao significado da palavra misericordioso, isso também é uma das qualidades ou atributos de Deus. Mas, no momento em que eu considerasse esse vocábulo como se tivesse o sentido de ser complacente, isso lançaria a ideia no ridículo se ela fosse aplicada a Deus. Deus é misericordioso, mas Deus também é reto. Deus também é santo. Deus também é justo. E, sem importar qual seja exatamente a nossa interpretação da palavra misericordioso, forçoso é que se inclua todas essas ideias. A misericórdia e a verdade se encontraram. Salmo 85, verso 10. Mas se eu só posso pensar na misericórdia às custas da verdade e da lei, então isso não será a verdadeira misericórdia, e sim uma falsa compreensão do termo. Que é a misericórdia? Penso que talvez a melhor maneira de abordarmos esse ponto seja comparando a misericórdia com a graça. Você pode notar, na introdução das chamadas epístolas pastorais, que o apóstolo se utilizou de um novo vocábulo. A maioria das demais epístolas de Paulo começa dizendo graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas em suas epístolas pastorais ele prefere dizer graça, misericórdia e paz, o que indica que ele fez uma interessante distinção entre a graça e a misericórdia. A melhor definição dessas duas virtudes que jamais encontrei é a seguinte: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada ao homem em sua miséria. Em outras palavras, enquanto a graça condescende diante da questão do pecado como um todo, a misericórdia contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado. Isso posto, a misericórdia realmente aponta para um senso de compaixão, de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos. Esse é o sentido especial da qualidade da misericórdia, dó de parceria com a ação. Assim sendo, o crente é alguém dotado do senso da piedade. A sua preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres produz nele o intenso desejo de aliviá-la. Há muitas maneiras através das quais poderíamos ilustrar essa verdade. Por exemplo, possuir um espírito misericordioso equivale à atitude exibida quando você, subitamente, se vê em posição de domínio sobre outrem, que havia transgredido contra a sua pessoa. Ora, a maneira de você saber se é uma pessoa misericordiosa ou não consiste em considerar como você se está sentindo a respeito daquele indivíduo que o ofendeu. Haverá você de dizer: bem, agora exercerei os meus direitos quanto a isso. Quero cumprir a lei à risca. Essa pessoa transgrediu contra mim. Pois bem, sei que é chegada a minha oportunidade de vingar-me. Essa atitude formaria a própria antítese da atitude misericordiosa.
Tal transgressor está à sua mercê. Em você manifesta-se, porventura, um espírito vingativo, ou antes, há em você a atitude de piedade e tristeza, ou, se você assim preferir, um espírito de gentileza para com o seu adversário agora aflito? E também poderíamos descrever a misericórdia como uma simpatia interna, acompanhada de atos externos em relação às tristezas e sofrimentos do próximo. Talvez um exemplo seja a melhor maneira de ilustrarmos a questão. A grande ilustração oferecida pelo Novo Testamento a respeito da misericórdia é a parábola do bom samaritano. De viagem, ele viu o pobre homem que havia caído vítima dos assaltantes. Então, estacou, atravessou a estrada e foi acudir à vítima deitada no solo. Ora, outros indivíduos já haviam passado por ali, mas haviam passado ao largo da vítima. Talvez esses outros tivessem sentido compaixão e dó, mas nada tinham feito para socorrer a vítima. Porém, eis que chegou aquele samaritano misericordioso. E não somente ele se encheu de pena pela vítima, mas também deixou o seu próprio sossego, cuidou dos ferimentos e levou o ferido para lugar seguro, providenciando ainda o seu passadio no albergue. É isso que significa ser misericordioso. Não está envolvido o mero sentimento de compaixão, mas também há um profundo desejo e até mesmo ação para que a situação aflitiva seja aliviada. Porém, partamos daí para o maior exemplo de todos, o perfeito e cardeal exemplo de misericórdia e da pessoa misericordiosa. Foi o envio do Filho unigênito ao mundo, por parte do Pai, bem como a própria vinda do Filho de Deus. Por quê? Porque isso envolveu a mais terna misericórdia. Deus viu o nosso deplorável estado, viu o nosso sofrimento, e a despeito de sermos apenas transgressores da lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. Assim sendo, o Filho de Deus veio e cuidou de nossa mísera situação. Ora, isso tornou necessária a doutrina inteira da expiação. Não há qualquer contradição entre a justiça e a misericórdia, ou entre a misericórdia e a verdade. Elas se encontraram uma com a outra. Realmente, o pai de João Batista exprimiu com grande clareza esse ponto quando, ao compreender que estava sucedendo no nascimento de seu filho, agradeceu a Deus que, finalmente, chegara a manifestar-se a misericórdia divina, prometida que fora aos seus antepassados. E então ele começou a louvar a Deus porque o Messias chegara entre nós. Graças à estranhável misericórdia de nosso Deus. Lucas 1,78. Essa é a ideia, e Zacarias percebeu isso logo de início. Tudo é uma questão de misericórdia divina. Reitero aqui que está em foco a pessoa de Deus, olhando com condescendência para o homem, o qual está caído em sua miséria devido ao pecado, e enchendo-se de eterna compaixão por ele. A graça divina que ali se manifesta, de modo geral no tocante ao pecado, particulariza-se na forma de misericórdia, quando Deus olha para as lamentáveis consequências do pecado. E, naturalmente, isso era uma atitude que podia ser constantemente observada na vida e no comportamento de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Isso, pois, fornece-nos uma definição razoavelmente boa do que significa ser misericordioso. O real problema envolvido nesta bem-aventurança, entretanto, é levantado em face da promessa que diz: porque alcançarão misericórdia. Talvez não exista outra dentre as bem-aventuranças que tenha sido tão mal compreendida quanto esta, pois há pessoas que a querem interpretar como segue. Dizem elas: se eu mostrar-me misericordioso para com outras pessoas, então Deus terá misericórdia de mim. Se eu perdoar a outros, também serei perdoado. A condição para que eu seja perdoado é que eu saiba perdoar. Ora,
A melhor maneira de abordarmos esse problema é considerando-o juntamente com duas afirmativas que lhes são paralelas. Primeiramente, devemos considerar aquela bem conhecida acessão dentro da oração do Pai Nosso, que faz um exato paralelo com o que aqui foi escrito. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6,12. Ou então, conforme Lucas deixou registrado, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Lucas 11, verso 4. Existem pessoas que interpretam esse ensino como se ele estivesse dizendo que, se perdoarmos a outros, então também seremos perdoados. Em caso contrário, não seremos perdoados. Por essa mesma razão é que certas pessoas se recusam a recitar a oração do Pai Nosso. Também há uma declaração similar na parábola dos dois devedores, citada em Mateus 18. Encontramos ali um servo cruel, cujo senhor exigiu que ele saldasse certa imensa dívida. Tal servo não tinha como pagar a seu senhor e, por isso mesmo, implorou-lhe o cancelamento da dívida. O Senhor demonstrou misericórdia para com ele e lhe perdoou a dívida inteira. Porém, conforme você deve estar lembrado, quando aquele servo saiu dali, encontrou-se com um seu conservo, que lhe devia irrisória quantia, e exigiu que este último pagasse a dívida. Esse conservo, por sua vez, rogou que a pequena quantia lhe fosse dispensada, dizendo: "Sê paciente comigo, e te pagarei." Entretanto, aquele servo credor não quis dar-lhe ouvidos, mas antes lançou-o na prisão até que este lhe pagasse o último centavo. Contudo, havia outros servos que, ao testemunharem o ocorrido, foram relatar o que acontecera ao senhor de todos eles. Ao ouvir a notícia, o senhor chamou novamente o servo incompassivo e injusto, e como que lhe disse: "Em face do que acabas de fazer, estou desfazendo o perdão com que te havia perdoado." E o Senhor ordenou que aquele servo fosse encarcerado, decretando a prisão do mesmo até que pagasse o último centavo de sua dívida. E nosso Senhor termina aquela parábola com as seguintes palavras: "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Mateus 18, 35. É por essa altura que aquelas pessoas começam novamente a dizer: "Pois é, isso não nos ensina claramente que só poderemos ser perdoados por Deus se perdoarmos a outros, e de conformidade com a extensão de nosso perdão?" Para mim é espantoso que as pessoas possam chegar a uma interpretação dessa ordem, e fico admirado diante disso por dois motivos principais. Em primeiro lugar, se você e eu tivéssemos de ser julgados rigidamente de acordo com essas condições, é fora de questão que nenhum de nós seria perdoado, e assim jamais poderíamos chegar ao céu. Se essa passagem tivesse de ser interpretada segundo esses termos estritamente legais, o perdão seria algo impossível para nós. É estranho que as pessoas possam pensar como pensam, sem perceberem que, assim fazendo, estão se condenando a si mesmas. O segundo motivo ainda é mais impressionante. Se essa realmente fosse a interpretação dessa bem-aventurança e de suas passagens paralelas, então seremos obrigados a cancelar toda a doutrina da graça, eliminando-a das páginas do Novo Testamento. Nunca deveríamos repetir a declaração que somos salvos pela graça divina, mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos. Jamais deveríamos ler aquelas gloriosas palavras que nos afiançam que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Ou, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Romanos 5, verso 10. Ou ainda, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5, 19. Todos esses maravilhosos trechos bíblicos precisariam ser riscados do volume sagrado, pois todos eles diriam inverdades, todos eles expressariam um disparate. Todavia, conforme se sabe muito bem, as Escrituras devem ser interpretadas à luz das Escrituras
de modo que nunca haja contradições. É mister que saibamos manejar bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2, verso 15, cuidando para que haja harmonia entre doutrina e doutrina. Ora, quando aplicamos isso à declaração que temos à nossa mente, a explicação sobre a mesma é perfeitamente simples. O que o nosso Senhor realmente ensinava era que só serei verdadeiramente perdoado quando eu estiver verdadeiramente arrependido. Ora, estar realmente arrependido significa perceber que nada mereço, senão a punição, e que, se eu chegar a ser perdoado, esse perdão deve ser a única e exclusivamente ao amor, à graça e à misericórdia de Deus, e a nada mais. Porém, quero ir um pouco adiante, asseverando que está aqui em pauta a seguinte ideia. Se eu estiver realmente arrependido e se perceber a minha real situação diante de Deus, compreendo que só poderei ser perdoado em consonância com aquela condição. Então será imprescindível que eu perdoe aqueles que transgredirem contra mim. Permitam-me expressar a questão como segue. Dei-me ao trabalho de salientar como, em cada passo, essas bem-aventuranças são uma derivação daquilo que já fora dito. Ora, esse princípio básico nunca foi mais importante do que neste versículo. Essa bem-aventurança deriva-se de todas as que a precedem e, portanto, expresso a questão da seguinte maneira. Sou humilde de espírito. Percebo que não há qualquer retidão em minha própria pessoa. Entendo que, se posto face a face com Deus e com a sua justiça, eu estaria irremediavelmente perdido. Nada posso fazer. E não somente isso, mas também lamento-me chorando por causa do pecado que está em mim. Além disso, em resultado das operações do Espírito Santo, cheguei a tomar consciência da negridão de meu próprio coração. Sei o que significa clamar, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desejando ver-me liberto da vileza que se manifesta em meu interior. Mais do que isso, mostro-me manso, o que significa que agora já recebi uma visão autêntica de mim mesmo, entendendo que ninguém pode prejudicar-me deveras, que ninguém pode realmente ofender-me, que ninguém jamais pode dizer algo demasiadamente pesado a meu respeito. Já vi a mim mesmo, e o meu maior inimigo desconhece o que há de pior dentro de mim. Vi a mim mesmo como alguém verdadeiramente odioso, e é justamente por essa razão que tenho sentido fome e sede de justiça. Tenho anelado pela justiça. Também já entendi que não posso criar e nem produzir a justiça em mim, e que nenhum outro ser humano pode ajudar-me quanto a esse particular. Já vi minha desesperadora situação diante de Deus, e tenho tido fome e sede daquela retidão que me reconciliará com Deus, que endireitará a minha situação diante dele, que me proporcionará uma nova natureza e uma nova vida. E então vi que, em Cristo, eu tenho tudo o de que necessito. Assim fiquei inteiramente satisfeito e recebi tudo isso como uma dádiva gratuita. Porventura não se segue daí, inevitavelmente, que, se eu já vi e experimentei tudo isso, a minha atitude para com os meus semelhantes deve ser total e completamente mudada? Se tudo isso já aconteceu comigo, então não mais estarei enxergando os outros homens conforme eu costumava vê-los. Agora vejo-os através de olhos cristãos. Vejo-os como vítimas e escravos do pecado, de Satanás e do caminho do mundo. E assim considero-os, não como homens que me causam aversão, e sim como homens de quem me devo compadecer. Vejo-os como indivíduos controlados pelo Deus deste mundo, como quem continua no lugar onde também já estive, e onde eu mesmo teria continuado, não fora a graça divina. Por conseguinte, lamento a situação deles. Não me ponho meramente a contemplar os homens e o que eles praticam, mas vejo-o como escravos do inferno e de Satanás,
E toda a minha atitude para com eles se modifica em consonância com isso. Por causa disso, como é lógico, posso e devo mostrar-me misericordioso para com os meus semelhantes. Sou capaz de estabelecer a diferença entre o pecador e o seu pecado. Todos aqueles que estão sujeitos ao pecado, passo então a considerar como quem é digno de compaixão. Contudo, quero reconduzir você ao exemplo supremo. Contemple-o ali, cravado na cruz, aquele que jamais pecou, que nunca prejudicou a alguém, que veio para anunciar a verdade, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Ali encontra-se ele, pregado na cruz e sofrendo agonias. Não obstante, o que foi que ele disse ao contemplar aqueles que eram responsáveis pelo seu sofrimento? Pai, perdoa-lhes. Mas por quê? Porque não sabem o que fazem. Não eram eles os culpados, mas era Satanás. Eles mesmos eram apenas vítimas, pois eram governados e dominados pelo pecado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ora, você e eu devemos tornar-nos tais e quais Jesus Cristo. Consideremos ainda Estevão, o mártir que também atingiu esse nível espiritual. Quando o apedrejaram, que foi que ele disse? Orou ao Pai Celeste e clamou: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Atos 7:60. É como se Estevão houvesse dito: Senhor, eles não sabem o que fazem. Estão loucos, loucos por causa do pecado. Não compreendem que eu sou teu servo. Também não compreenderam ao meu Senhor e Mestre. Ficaram cegos pelo Deus deste século. Não sabem o que estão fazendo. Não lhes impute este pecado. Não são responsáveis pelo que fazem. Sim, Estevão teve compaixão daquela gente, mostrou-se misericordioso para com eles. E essa, repito, deve ser a condição de todo aquele que é crente autêntico. Cumpre-nos sentir profunda tristeza por todos aqueles impotentes escravos do pecado. Essa deve ser a nossa atitude para com as pessoas. Indago, curioso, se porventura já conhecemos se essa a posição do crente, mesmo quando as pessoas abusam de nós, desprezando-nos e prejudicando-nos. Conforme veremos mais adiante, neste Sermão do Monte, mesmo quando estiverem errando assim, devemos mostrar misericordiosos para com eles. Você já passou por algo parecido em sua experiência pessoal? Você já demonstrou compaixão pelas pessoas que, através da expressão de seus rostos, demonstravam toda a amargura e a ira que sentiam? Essas pessoas só são dignas de compaixão. Considerem as coisas a respeito das quais elas se iram, o que demonstra que toda a atitude dessas pessoas está errada desde o próprio âmago. Elas são tão diferentes de Cristo e tão diferentes de Deus, o qual lhes perdoou de todas as suas transgressões. Deveríamos sentir profunda tristeza por essas pessoas. Deveríamos orar a Deus em favor delas, pedindo-lhe que use de misericórdia para com elas. E afirme que tudo isso acontece em sequência, necessariamente, se é que verdadeiramente já sabemos o que significa ter sido perdoado. Sei que sou devedor, somente a misericórdia divina. Se entendo que sou crente somente por causa daquela gratuita graça de Deus, então eu não deveria permitir qualquer sentimento de orgulho pessoal. Não deveria haver em mim qualquer espírito vingativo e, sem dúvida, eu não deveria ficar insistindo sobre os meus direitos. Pelo contrário, quando eu contemplasse outras pessoas, mesmo que nelas houvesse coisas indignas, ou seja, alguma manifestação do pecado, eu deveria sentir esse profundo pesar em meu coração por causa delas. Todas essas coisas, pois, seguem-se inevitável e automaticamente. É isso que Nosso Senhor estava ensinando nesta passagem bíblica. Se alguém é misericordioso, assim deve ser a sua misericórdia. Você já experimentou tal sentimento e haverá de senti-lo novamente a cada vez que cometer algum pecado, porquanto,
Quando você percebe que praticou algo errado, haverá de voltar-se para Deus e dizer-lhe: tem misericórdia de mim, ó Deus. Todavia, lembre-se disso. Se quando você pecar, tomar consciência do fato e arrepender-se, dirigindo-se imediatamente a Deus para rogar-lhe perdão, de joelhos, mas então lembra-se que ainda não perdoou alguém, então você não terá confiança na eficácia de sua oração e haverá de desprezar a si mesmo. É conforme Davi declarou: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, 18. Se você ainda não perdoou a seu irmão, talvez você peça perdão a Deus, mas não terá confiança que a sua própria oração será ouvida e a sua oração não será respondida. É isso que ensina a presente bem-aventurança. É isso que ensinou o nosso Senhor na sua parábola dos dois devedores. Se aquele servo cruel e injusto não perdoou ao conservo que lhe devia algo, então é que ele mesmo era um homem que nunca compreendera o perdão, e nem o seu relacionamento para com o seu Senhor. E, por esse motivo, não foi finalmente perdoado. A única condição para alguém ser perdoado é que tenha havido arrependimento no seu íntimo. O arrependimento envolve, entre outras coisas, que eu perceba que nada posso reivindicar como meu direito da parte de Deus, e que somente através da sua graça e misericórdia que poderei ser perdoado. Por conseguinte, segue-se tal como o dia segue-se a noite, que o homem que se apercebe verdadeiramente de sua posição diante de Deus, de seu relacionamento com Deus, é o homem que necessariamente sente compaixão por seus semelhantes. É solene, sério e, em certo sentido, terrível dizer-se que você não pode ser verdadeiramente perdoado se não possuir espírito perdoador, pois a operação da graça divina é tal que, quando ela se manifesta, perdoadora em nossos corações, também nos torna misericordiosos. Assim sendo, pela maneira como perdoamos ou não, proclamamos se já recebemos ou não o perdão do alto. Se já fui perdoado, então também perdoo. Nenhum de nós possui, por natureza, espírito perdoador. E se porventura você é dotado dessa atitude, então assim acontece devido a uma única razão. É que você já viu o que Deus fez em seu favor, a despeito do que você mereça em contrário. E então você dirá: sei que já fui perdoado. Realmente. Portanto, também perdoo a meus ofensores verdadeiramente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Visto já terem obtido a misericórdia, por isso mesmo são misericordiosos. Enquanto estivermos neste mundo, haveremos de cair em transgressão. Mas no momento em que pecarmos, teremos de precisar dessa misericórdia e haveremos de alcançá-la. Lembremos-nos, igualmente, do nosso fim. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 16 a 18, Paulo insere uma observação a respeito de Onesíforo, a quem ele lembrava como uma das pessoas que se tinha compadecido dele, que o tinham visitado, enquanto ele era prisioneiro em Roma. E então o apóstolo acrescenta: o Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Oh, sim! Naquele dia haveremos de precisar de misericórdia. No fim, precisaremos de misericórdia. No dia do julgamento, quando cada um de nós tiver de postar-se de pé diante do tribunal de Cristo, prestando-lhe contas por aquilo que tivemos feito por intermédio do corpo. Certamente, transparecerão ali coisas erradas e pecaminosas, e naquele dia precisaremos da misericórdia do Senhor. Mas graças a Deus, se a graça de Cristo está em nós, se o Espírito do Senhor está em nós, e se somos misericordiosos, haveremos de receber misericórdia naquele dia. O que se torna misericordioso é a graça de Deus. A graça divina torna-me, de fato, misericordioso. Por conseguinte, tudo gira em torno desse conceito.
Se ali eu não for considerado misericordioso, então é que jamais pude entender a graça e a misericórdia de Deus. É que estou fora de Cristo, é que ainda estou em meus pecados, é que ainda não fui perdoado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11, 28. Não estou perguntando de você que qualidade de vida está vivendo. Não estou indagando se você faz isto ou aquilo. Não estou interessado em saber se você tem algum interesse geral pelo reino de Deus e pela sua casa. Estou perguntando simplesmente o seguinte: você é misericordioso? Você se entristece pelo pecador, embora esse pecador o tenha ofendido? Você sente compaixão de todos aqueles que são vítimas e estão sendo iludidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo? Esse é o grande teste. Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.